Olá, Youngs! Estamos aqui de novo, né? E como a gente viu semana passada, a gente parou naquele ponto que José se encontrou com os irmãos ali, né? E o próximo capítulo, capítulo 45, tem o reencontro dos irmãos com José, porque daí eles voltam, né? E eles trazem o irmão Benjamim, né? Debaixo de muito medo, de muita tensão, porque Jacó implora, né, para que eles tragam o irmão de volta com vida, porque ele já tinha perdido um filho que ele amava tanto. E debaixo de muita responsabilidade e medo, eles trouxeram o irmão e vieram diante de José. E ali José se revela então aos seus irmãos, né? Quando ele vê Benjamim, ele se emociona muito, ele se retira para chorar, e quando ele retorna para o salão ali, ele se revela para os irmãos, e os irmãos, eles, né, a princípio tem medo, eles acham que José vai querer se vingar deles e acabar com a vida deles, né? Mas ali José e nós começamos a entender o propósito de Deus, né? Por que tudo isso aconteceu com José? Quando José era um jovem de 17 anos e foi jogado dentro daquele poço e vendido, ele jamais imaginaria que todo esse processo que ele viveu seria para naquele momento ele ser um governador e poder suprir a família dele e eles não morrerem de fome, né? Então foi que José fala, né, para os irmãos dele, tudo isso tem um propósito, né? Por que eu vou pagar o mal com o mal? Se o mal que vocês me fizeram, Deus fez em bem, né? Através do mal que vocês me fizeram, eu estou podendo salvar a vida de vocês, né? Fornecer esse alimento. Então, a gente até, quando estava lendo sobre essa passagem, a gente lembrou daquela passagem que Jesus fala lá em João 13:7, né? O que eu faço agora tu não entendes, só vai entender depois, né? Então, muitas vezes na nossa vida é assim, a gente está vivendo uma situação, uma circunstância tão adversa, tão difícil, e a gente não entende. É nesse momento que a gente pergunta, por que Deus? Pra que Deus? Aquelas famosas perguntinhas, né? E a gente não vai entender naquele momento, né? A gente vai entender depois, quando o propósito se cumprir, quando aquilo ali realmente chegar no desfecho que Deus planejou, né? Porque nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus e sem um propósito, né? Então ali José pôde entender, e através da vida dele nós podemos entender, né, que em tudo há um propósito. Muitas vezes a gente questiona Deus, né? Por que, Senhor, que as coisas não aconteceram, né, conforme a gente tem pedido? Ou por que, Senhor, eu estou passando por isso, né? E a gente lembrou bem essa passagem ali em João 13, porque o próprio Pedro, né, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? E Pedro fala, mas Senhor, por que você está fazendo isso? E Jesus repreende, fala, ó, Pedro, tu não sabes hoje, mas você vai saber amanhã, né? E a gente tem que passar por esse período. Então, são momentos de crescimento. Como é que a gente vai passar para um próximo nível se a gente não ultrapassar os obstáculos, né? A gente, para poder alcançar um próximo nível, a gente tem que subir um degrau. E subir um degrau, muitas vezes é através de lutas e provações e tal. E a gente viu aí nos textos dele, capítulo 45, capítulo 46, que José, ele fez uma prova aos irmãos dele, ele provou os irmãos dele. Ele queria saber se o pai estava vivo, se o irmão mais novo estava vivo. Então ele fala, ó, vocês vão lá, mas me tragam o irmão mais novo de vocês. E para que tudo acontecesse no tempo de Deus, né? Eles queriam também, talvez José quisesse testar a fidelidade dos irmãos, a honestidade dos irmãos, não sei. Mas enfim, passado tudo isso, José então, assim que ele se revelou aos seus irmãos, ele fala, ó, vai lá então, traga
traga meu pai Jacó, as esposas, a família toda, e venham para a terra do Egito, que eu vou cuidar de vocês aqui, né? E foi o que aconteceu. E como é importante a gente entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Porque quando José foi vendido lá aos 17 anos, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já tinha traçado um plano, porque Deus já sabia que ia haver 7 anos de escassez e de fome naquele lugar. Então Deus já estava dando livramento através de José. Agora, se José fosse um homem murmurador, reclamando de tudo, não vou fazer assim, se entregando, né, os propósitos de Deus não se cumpririam na vida de José. E, consequentemente, muitas vidas teriam sido ceifadas por conta da escassez daquela época, né? Então, ali no capítulo 47, é até emocionante, né, quando a gente está lendo ali, é quando José então encontra o seu pai, e seu pai fica tão feliz, né? Poxa, eu vou ver a face do meu filho antes de morrer, né? E que bênção que foi isso, porque José não foi o único que sofreu, né? Houve consequências, os erros dos irmãos de José causaram consequências para o pai deles também, para Jacó, né? Que sofreu muito a perda de um filho. Então todos os nossos atos, eles geram consequências, sejam elas boas ou ruins. Então a gente tem que pensar muito bem antes de tomar uma atitude. Buscar no Senhor, o que eu devo fazer e como eu devo fazer, né? Então José reencontra seu pai, porque ele se manteve firme aos propósitos de Deus. Consequentemente, a família toda dele foi abençoada ali também, né? E com isso, José multiplica as terras de Faraó. Porque a gente lendo o texto, a gente viu ali que os egípcios começaram a precisar de mantimentos. E eles começaram a vender os seus gados, os seus bens, as suas terras para Faraó, né? No caso, para o governador ali, que era José, que comprava. E isso foi multiplicando, então, as terras e os bens lá do Faraó. Ou seja, muitas pessoas foram abençoadas através de José, porque ele se manteve fiel a Deus, se manteve firme aos propósitos de Deus. E você, tem se mantido firme nos propósitos de Deus também? O que Deus tem falado ao teu coração? Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Você tem se mantido firme? É uma pergunta que nós devemos fazer, acho que todos os dias. Senhor, não me deixa sair do centro da Tua vontade. Não me deixa sair fora dos propósitos do Senhor para a minha vida. Porque uma atitude errada minha pode ter consequências ruins para as pessoas que eu amo, para as pessoas em minha volta. Então que a gente possa estar pensando a respeito disso também. Senhor, não me deixa me desviar. Não me deixa desviar para o caminho errado. Que eu possa estar sempre olhando firmemente para o Senhor e para os propósitos do Senhor em minha vida. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. A gente se vê aí na próxima semana, tá bom?